A história desse médico que eu vou contar para você é muito interessante e certamente poderá ajudar você a compreender como ter um relacionamento saudável e inteligente com o dinheiro. Antes de contar essa história para você, eu agradeço você por estar aqui. Meu nome é Aloísio Alves, sou psicanalista já há mais de 30 anos e atendo pessoas no dia a dia, pessoas que precisam de ajuda para se relacionar com a própria vida, com o dinheiro, enfim, principalmente com a psicanálise, um atendimento personalizado. Então, eu atendo online e também tenho um consultório na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, já há 30 anos, e também tenho um consultório na cidade de Pouso Alegre, no sul de Minas, onde eu atendo há pouco mais de 14 anos. Então, é um bom tempo que eu venho aí. Também atendi na Universidade Federal durante muito tempo, orientando estudantes, fazendo minhas pesquisas e também dirigindo órgãos, né, sobretudo o hospital de alta complexidade. Então, lido o tempo inteiro, pelo menos nos últimos 30 e poucos anos, com questões existenciais. E se você não se inscreveu aqui para me seguir, faça isso agora, será um prazer receber você aqui. E quanto mais pessoas estiverem aqui comigo, mais incentivo eu terei para produzir novos conteúdos. Já dá um like, dá um joinha, coloca um coraçãozinho aí, e talvez você fale, poxa, mas isso não tem nada a ver. Tem, pessoal, porque a plataforma ela é regida pelo algoritmo. Então, quando você faz um comentário, quando você compartilha, quando você dá um like, coloca um coraçãozinho, dá um joinha, o próprio algoritmo entende que esse conteúdo é útil para outras pessoas, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. Preste atenção então nessa história. Há alguns anos atrás, chegou ao meu consultório um médico que era um médico que era visto até por mim mesmo como um profissional bem-sucedido. E ele também dizia a mesma coisa e me dizia exatamente que o estranhamento que ele tinha, o que ele achava estranho, é que ele tinha um faturamento muito bom na sua clínica e que, apesar de ter um faturamento bom, um alto faturamento, chegava no final de mês, ele não sabia para onde o dinheiro tinha ido. E pior, ele não conseguia poupar nem um centavo. E ele já estava, vamos dizer, num estágio de ansiedade muito elevado, porque trabalhando tanto, tendo faturamento alto, ele não estava conseguindo prosperar. Ou seja, o dinheiro entrava, mas saía, e ele, mesmo tendo seus controles, tinha um financeiro, né, alguém que administrava a clínica, que extremamente honesto, que organizava tudo, tinha planilhas, era tudo muito transparente, mas ele não entendia por que o dinheiro evaporava. É claro que nós precisamos, né, durante esse período que eu estava atendendo, de alguns atendimentos para ajudá-lo a analisar aquela situação, mas na realidade o que ficou bem claro que não era exatamente a falta de administração do dinheiro, até porque tinha alguma, vamos dizer, administração ali razoável, não era esse o caso, porque também, por outro lado, às vezes eu atendo profissionais que eles simplesmente vão trabalhando e gastando e não tem o menor controle do dinheiro. Quando veem, já estão endividados, o cartão já está pela hora da morte, por aí afora. Você já sabe, né, do que eu estou falando. Mas nesse caso dessa história, eu quero até resumi-lo aqui, foi muito interessante porque o que estava pegando feio mesmo e atrapalhando aquele médico a ter prosperidade com o seu dinheiro era a mentalidade que ele tinha e, vamos dizer assim, a forma do sentimento dele, como é que ele se relacionava intimamente com o dinheiro. Você talvez esteja pensando, poxa, caramba, eu não esperava ouvir isso aqui nesse vídeo, como assim sentimento, mentalidade sobre o dinheiro? Mas veja, o dinheiro, se fosse fácil de ser controlado e administrado, a maioria das pessoas não teria problema, concorda? Porque recebendo pouco ou muito, a maioria das pessoas
controla o seu dinheiro. Tem uma parcela de pessoas que não controla, como eu disse aqui, que se endivida, que é hiperconsumista, ok. Mas esse médico, voltando à história dele, a questão dele era interna. Ele não prosperava porque ele não sabia como manejar essa energia sutil do dinheiro. E eu já adianto para você que não tem nada de místico nisso não, viu, pessoal? Nós estamos falando aqui de psicanálise, de analisar o relacionamento que esse médico tinha com os seus recursos financeiros. A questão dele era com a própria profissão, né? A questão dele era com a própria profissão, que ele não olhava com respeito, não se autorrespeitava e, portanto, isso trazia várias fraturas, lacunas, gaps, espaços vazios no sentido que ele dava para o dinheiro. A partir do momento em que ele tomou consciência disso, reelaborou isso na análise e ele passou a encarar, a sentir, a viver um novo relacionamento com o dinheiro, ele realmente prosperou e continua prosperando. E é claro, prospera como, pessoal? É com trabalho, só que agora um trabalho mais inteligente, né? Esse médico, por exemplo, não administrava bem o seu tempo, então o tempo das consultas dele eram muito longos, ele acabava de alguma maneira produzindo pouco e também não administrava bem as emoções. E a partir do momento que ele passou a administrar melhor as emoções, também ele parou de, vamos dizer assim, perder a mão com o dinheiro. E a partir daí, ele inclusive já construiu novas clínicas, deu oportunidades para vários profissionais e é um profissional médico bem sucedido, mas como ele mesmo admite, um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez. Dinheiro não é algo simples ou fácil de se administrar. Tem muitas pessoas que, por não entenderem bem essas leis que governam mentalmente o dinheiro, falam assim, o dinheiro é difícil de ganhar. Aí tem dois problemas. Primeiro que se a pessoa diz que é difícil, a mente, né, vai colocar muita dificuldade para que ele faça dinheiro. E a outra questão que está errada completamente é falar ganhar. Ganhar você ganha herança, ganha na loteria, ganha no sorteio, numa rifa, sei lá, alguma coisa assim. Agora, se você trabalha, tem sua profissão, você não ganha dinheiro, você faz dinheiro. Você faz dinheiro, você recebe dinheiro pelo seu próprio trabalho. Essa forma que eu falei aqui, enfática, é para transmitir para você a energia que você precisa colocar e que aquele médico passou a colocar no relacionamento dele com o dinheiro. E não se trata da quantidade de dinheiro, se trata da forma como a pessoa se relaciona com o dinheiro. O dinheiro é uma energia tão potente ou mais potente que a energia elétrica, por exemplo. Mas se a pessoa não sabe lidar com isso, se a pessoa não dá um sentido para essa energia do dinheiro, ela terá muitas dificuldades. Mesmo que o faturamento seja alto, como era aquele caso do médico, mesmo que a pessoa receba muito, receba um alto salário, se ela não tiver um relacionamento amadurecido, de gente grande com o dinheiro, a quantidade não representará a prosperidade dela. É por isso que você vai encontrar o tempo todo, olhe na sua família, seus parentes, olhe em pessoas que você conhece. Veja, tem pessoas que recebem pouco, são mais prósperas do que às vezes quem recebe muito e que nunca tem dinheiro disponível. Então, por exemplo, gastar muito, o jogar dinheiro fora, o queimar dinheiro, não é o problema em si. Ele é um sintoma de que algo dentro da pessoa não vai bem. E enquanto a pessoa não resolver isso dentro dela, e a análise que eu atendo ajuda muito isso, a pessoa não vai progredir. Bom, eu quero parar por aqui
e perguntar para você se isso fez algum sentido para você, se te ajudou em alguma coisa. Em outras palavras, essa conversa aqui foi útil para você? Você se encontra na mesma situação desse médico? Não importa a sua profissão, só peguei um como exemplo aqui, de você trabalhar muito, receber muito, mas não saber para onde o seu dinheiro está indo. Então, é importante você comentar comigo isso aqui. E claro, se precisar do meu atendimento online, ou precisar do meu atendimento em Uberlândia, ou mesmo no sul de Minas, na cidade de Pouso Alegre, eu estou à sua disposição. Eu gostei muito de estar aqui tratando desse tema do dinheiro aqui e, novamente, espero que tenha sido bom e útil para você. Se foi útil, compartilhe nos seus grupos, compartilhe com seus amigos, porque pelo grau de endividamento que a sociedade brasileira está, eu penso que conversar sobre dinheiro hoje em dia é também a garantia, de alguma maneira, de mais saúde mental. Muita gente está aí adoecendo mentalmente, emocionalmente, porque não tem um bom relacionamento com o dinheiro. Muito obrigado mais uma vez, abraço do Aloysio Alves e até a próxima!